Agora a gente vai aqui para um recorte de São Paulo, falando da preocupação de administradores de prédios e comércios do centro de São Paulo, gente, fazendo um abaixo-assinado contra uma série de problemas de zeladoria que está acontecendo na região central. São mais de 20 assinaturas de edifícios históricos como o Copan, o Edifício Itália, Louvre e Zarvos, estabelecimentos como o restaurante Orfeu também dentro desse abaixo-assinado. Síndicos e comerciantes e empresários falando que o status atual é deprimente. Eles citam um clima de insegurança que leva ao fechamento de comércios históricos, como o Café Girondino, que encerrou as atividades em junho aqui em São Paulo. Esse documento foi entregue no mês passado para a gestão do prefeito Ricardo Nunes, que disse aí por meio de nota que a recuperação do centro de São Paulo já é uma realidade, que a zeladoria é feita em frentes simultâneas. Para a gente entender melhor essa história, a gente traz ele aqui, que entende mais que ninguém sobre a cidade de São Paulo, Raul Justilores, nosso colunista do UOL, aqui com a gente. Raul, conta melhor para a gente essa história, a zeladoria aí, que é até bom a gente retomar, que é o tema que está o tempo todo reclamando, é o nosso dia a dia, ver questões de buraco, questões ali do muro, de mato alto, questões de problemas da nossa cidade, mobilizando aí então para esse tema tão importante que é essa recuperação do centro histórico. Como é que está tendo essa discussão em tema aí de ano tão importante de eleição aqui na nossa cidade, Raul? Boa tarde para você. Ixi, acho que o áudio está desligado, Raul. Agora acho que agora foi. sim, desculpe a nossa Agora sim. falha. Boa Boa tarde, tarde, Raul. Natália, Josias, Leonardo, Boa tarde. público do UOL. Na verdade, tem um problema desse manifesto, que ele não tem focos e detalhes. Eu acho que, especialmente em ano eleitoral, nós temos que ser muito específicos, né? Por exemplo, quando eles citam o Café Girondino, é meio que evidente que o Café Girondino, que era um lugar caro, é bom lembrar, não era um restaurante barato, ele era muito frequentado pelos funcionários do Poder Judiciário, especialmente juízes e desembargadores, que ainda não voltaram do home office. E ninguém sabe quando vão voltar. Aliás, eu visitei até uns tribunais no centro de São Paulo há uns 15 dias, eles estão vazios. Então, esse é um problema específico que eu acho que não tem nada a ver com zeladoria. Acho que não é aquela calçada mais limpa que ressuscitaria o Café Girondino. Ou seja, a falta de grandes empresas com salários mais altos e desse poder público, desses servidores de maior renda, afetam restaurantes e mesmo lojas de produtos mais caros e não só o comércio popular aí de capinha de celular. Então, essa é uma coisa. A questão da zeladoria tem várias maneiras de a gente encarar. Ou seja, primeiro, o centro, como a cidade inteira, é muito mal iluminado. Então, a iluminação em São Paulo é uma iluminação feita para o carro. Os postes de São Paulo, eles se dirigem à pista, não à calçada. Então, a Avenida São Luís, que é citada nesse manifesto, é uma avenida que tem a pista bem iluminada e as calçadas são escuras, até porque é uma rara avenida que é muito arborizada e os postes estão acima da copa e das árvores. Então, embaixo da árvore fica escuro. Qualquer cidade arborizada do mundo coloca uma iluminação embaixo da copa para iluminar o pobre pedestre. Nós ainda não descobrimos essa maravilha da tecnologia. Tem obras sendo feitas no centro que a gente já sabe, antes mesmo de serem entregues, que vão ser aí inauguradas com mau acabamento. Também é um clássico. Aliás, eu acho que se o Dom João VI contratasse alguém para fazer um calçadão, provavelmente seria a mesma tecnologia que há hoje empregada no centro de São Paulo. Dom João VI ficaria chocado que a gente ainda está pedrinha por pedrinha, tira pedrinha, coloca a placa. Então, tecnologia zero. Então, a promessa da reforma dos calçadões aconteceu antes da pandemia. O prefeito era o Bruno Covas. É claro que em um ano e meio de confinamento e pandemia, a obra não começou, que era quando as lojas estavam fechadas, e era o momento exato para se fazer uma obra. Você não afetaria, não maltrataria os comerciantes.
Não, a gente começou quando os comerciantes estão tentando se recuperar da pandemia. E é de uma lentidão tal que alguns trechos, né, em frente a Martinelli, ali perto da Casa de Francisca, está há um ano. Eu estou falando de trechos 100 metros, 200 metros de troca de piso. Então, está se tirando o piso, que era mais difícil de se manter, o de pedra portuguesa, e trocando por placas. Então, não se explica que leve um ano, em alguns casos, mais de um ano, para fazer essa troca. Tem a limpeza, que é dramática. Aliás, vamos lembrar que limpeza tem que ter a participação de todos, não só da prefeitura, mas a gente não vê nenhuma campanha, né, sobre limpeza no centro. E campanhas publicitárias, especialmente sobre educação aí cidadã, tem que ser permanentes. E quem anda pelo centro de São Paulo já deve ter visto ali na esquina da São Luís com a Consolação, tem faixas da atual gestão do prefeito Ricardo Nunes falando que a Avenida Santa Amaro está pronta. Então, uma grande sugestão que eu faço a todos os governos: em vez de gastar em publicidade retroativa de obras entregas, propaganda apenas eleitoreira, uma parte dessa publicidade tem que ser sobre educação cívica. Ou não parar o carro em cima da faixa de pedestres, ou não estacionar na calçada, ao ser mais limpinho. E publicidade bem feita, né? Que às vezes gasta-se dinheiro a um mar de assessores de imprensa, a um mar de empresas de comunicação contratadas pelo poder público, mas como as campanhas da comunicação são ruins. Então, ou seja, tem que ser uma zeladoria integrada e tem que ser uma zeladoria que converse como o governo do Estado, que cuida da segurança. Então, a gente sabe, eu vi que o Copan é um dos signatários aí desse manifesto. Às vezes tem uma base da PM ali na frente do Copan, às vezes essa base some e vai ali para a Praça Dom José Gaspar. Então, a gente tem que saber que bases são permanentes e que bases não. Agora, com um centro mais iluminado, com uma reforma do calçadão que não se arraste por anos e anos e anos, o centro pode começar a melhorar. Então, é um puxão de orelhas importante desses condomínios. Eu apenas sugeriria aí mais detalhe, mais foco, e que os candidatos, né, a prefeito se manifestem. A gente sabe que nós temos candidatos que moram em Alphaville e que provavelmente não conhecem bem o centro, mas é importante que ele entre na pauta aí da campanha, porque faltam aí 2 meses para a eleição, e até agora a gente só está aprendendo sobre biografia dos candidatos e muito pouco sobre propostas concretas. Não, é justamente nesse ponto que eu Raul, queria te... Pode ir, Josias, por sem favor, problema. Natália, Não, eu ia só por favor. complementar, porque eu achei curioso esse ponto, era justamente nele que eu queria entrar para tirar essa dúvida com o Raul de como que se dá essa integração no caso de administração municipal e estadual, porque quando a gente começa a pensar a cidade por esse ponto de vista, de ver ali como mudar um detalhe da calçada, vai mudar a questão de iluminação já entra em toda uma mudança nossa de percepção de segurança. Você citou muito bem ali a região do Copan, no caso, de colocação de bases de polícia ou não nesse sentido. Como é que a gente está vendo essa discussão avançar nos últimos tempos, Raul? Como é que abaixo-assinados como esse, eu vi aqui que eles têm uma série de sugestões de melhoria, mas como é que a gente alinha questões ali no ponto de zeladoria, que é o que eles estão apontando aqui, com pedidos efetivos, no caso de administração estadual, para trazer isso como reflexo para a segurança diretamente? Olha, Natália, tem uma questão de conversa. E apesar da nossa comunicação aí, brasileiros, latinos, expansivos, os governos não conversam nem entre si. Que dirá aí Estado e Prefeitura? Aliás, colocar subprefeituras para falar com a Secretaria de Cultura, ou com a Secretaria de Esportes, ou com a Secretaria de Obras, já é assim, vai chover granizo pelo milagre de fazer departamentos, às vezes rivais, ou às vezes de chefes que não se conversam para terem aí um discurso único. Então, assim, faltam maestros que cobrem essas conversas. Senão, cada secretaria cuida do seu silo e muitas vezes o
calendário de obras, as entregas, elas não estão em sintonia. Agora, acho que mais importante do que isso, Ana Natália, é a fiscalização do depois da entrega. O nosso histórico de entregas de obras, especialmente de calçadas. São Paulo fala demais de asfalto e pouquíssimo de calçada. O repertório de calçadas entregues é um desastre. Para lembrar rapidamente, o Kassab mexeu nas calçadas da calçada e, ao inaugurar, o piso já estava solto. O calçadão da 7 de abril, que é muito atacado aí nesse manifesto dos síndicos, foi entregue pelo governo Haddad. Eu lembro que eu fiz uma matéria quando foi inaugurado. Foi uma obra, no mínimo, porca, assim, mal feita. Aliás, ninguém lá foi fiscalizar. Eu até entrevistei os responsáveis, eles não tinham ido ver a obra da 7 de abril quando pronta. E se a gente pega tanto a entrega do Anhangabaú como algumas entregas recentes do governo aí do Ricardo Nunes, tem a mesma questão. A desculpa da prefeitura normalmente é: a empresa terceirizada não sabe isso ou não sabe aquilo. Não interessa. Se a mão de obra não foi treinada, você tem que exigir. Se o material empregado é ruim, você tem que exigir. Eu não conheço ninguém que pague uma reforma estando descontente e aceitando um trabalho mal feito. E o problema aqui em São Paulo, há décadas, como eu falei, eu citei o Kassab, a gente pode citar prefeitos anteriores. Nós pagamos por obras que aí, na inauguração já estão com poças, já estão com placas soltas, já tem desníveis. São obras muito ruins. O Rio de Janeiro, é bom lembrar, se você vai hoje na Praça Mauá, se você vai nas reformas de calçadas em Ipanema, assim, são muito mais bem executadas. Assim, tanto o prefeito César Maia quanto o Luiz Paulo Conde, àquela época, criaram aí forças-tarefa para treinarem equipes que soubessem fazer isso. Nós aí, nesses 30 anos, a gente contrata essas mesmas empresas que entregam um trabalho aí muito porquinho. Ora, Raul, há muitos anos se fala em revitalização do centro, né? E esse manifesto dos síndicos dos edifícios dessa região falam de problemas que não são exclusivos do centro, né? Calçamento, limpeza, segurança. Hoje a gente tem uma ideia de qual é o grau de dissonância, qual é a distância do centro em relação, em comparação com outras regiões da cidade, regiões mais prósperas. O centro está, de fato, muito atrasado nessas questões mais comezinhas de iluminação, a segurança, passando por limpeza. Está realmente atrasado o centro, a despeito de toda essa conversa de revitalização que vem de décadas? Olha, a zeladoria é ruim na cidade inteira e as subprefeituras aí têm uma culpa enorme. É que o centro tem algumas questões que os outros bairros não passam. Como o nosso sistema de transportes é pouquíssimo descentralizado, há uma baldeação, há um nó ali que faz com que 2 milhões de pessoas, às vezes até 3 milhões de pessoas, caminhem pelo centro. Então, a quantidade de gente caminhando e de jogando lixo na calçada e de prédios abandonados é muito maior e mais concentrado no centro que no resto da cidade. Aliás, até a densidade demográfica. Quando falam que o centro é vazio, eu brinco. Sim, tem dezenas de prédios vazios. Agora, a população atual do centro tem o triplo da densidade demográfica de Moema, Itaim ou Pinheiros. Então, os bairros realmente vazios são os bairros nobres de São Paulo. O centro é lotado de gente, primeiro porque os prédios são muito mais colados, os apartamentos são menores, não há a piscina, o clube, as quadras que existem nos bairros nobres. E como os prédios do centro são mais antigos, eles demandam mais manutenção. Então, de fato, olhando para o centro, ele parece que está aí numa condição pior. E tem um problema aí também extra. Em Pinheiros, ou em Moema, ou no Morumbi, não tem tanto prédio público como no centro. E a gente tem que lembrar que do INSS ao governo do estado, dos Correios à prefeitura, há muito imóvel vazio ou pouco utilizado no próprio centro.
Então tem aí uma bola de neve. Sem falar que a gente sabe que nos últimos anos a Cracolândia se expandiu, então há pequenos aí bolsões da Cracolândia, da população em situação de rua, de dependentes químicos em geral, que não tem a ver com a Cracolândia. A gente tem vários problemas ao mesmo tempo. Eu sempre comento, da classe média para cima, se você tem problemas mentais, você tem o psicólogo, o psicanalista, o remedinho tarja preta. Nas famílias de baixa renda, não é nada incomum que essas pessoas sejam expulsas de casa e vão para a rua. Então nós temos aí também vários fracassos. Saúde mental, assistência social, dependência química. E é claro que é muito difícil quando se fala de limpeza urbana de lixo, se tem pessoas jogando coisas na calçada ou revirando sacos de lixo atrás aí de restos de comidas, etc. Então, há vários tipos de zeladoria, inclusive zeladoria humana, que estão muito ausentes no centro. Agora, concordo contigo, Josias, a zeladoria é ruim na cidade inteira. É que nesses bairros aí mais caros, tem faxina, tem segurança, tem guarita e um pequeno exército pago, privado, que não existe no centro. Muito bem. E assim como esses bairros e o centro em si, também uma atenção que também não existe muito nas periferias, né? Uma discussão importante aqui. Aí quando a gente fala do centro, tem uma cambada de coisas que a gente poderia ficar horas falando aqui, né, Raul? O projeto de discussão do governo, da sede do governo vir para cá. A gente ainda vai ter chão para discutir aqui essa revitalização do centro, mas agradeço muito sua participação aqui com a gente. Eu queria dizer que no chat tem gente até falando aqui, ó, Justilores para prefeito de São Paulo. Aí, ó, quem sabe? A cara dele de... Ah! Obrigada. Eu sou jornalista. Vou colocar aqui embaixo, jornalista. Não é pensar. Tá ali, ó, colunista do UOL, mas muito importante a gente trazer essas discussões aqui pro programa, viu, Raul? Um beijo e até a próxima.